Glória a Deus. Para quem eu ainda não vi, boa noite, missionária. Graça e paz. Sejam muito bem-vindos. Nós seguimos firmes, né, na nossa jornada, que é um propósito de 100 dias com um propósito, com um objetivo. Nesses dias nós estamos falando aqui a respeito de arrependimento, de reconhecimento, confissão, perdão. A gente está usando como base o livro do pastor Cote, O Avivamento do Odre Novo. Nós já falamos algumas partes, algumas facetas nós já falamos aqui. E hoje nós vamos falar do capítulo 7, do tema que está no capítulo 7, que é a respeito do orgulho, mais especificamente, quebrando a estrutura do orgulho. Pega a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago está bem no finalzinho da Bíblia. Se você vier de trás para frente, vai estar Apocalipse, Judas, 3º, 2º, 1º a João, 2º, 1º a Pedro e o livro de Tiago. Achou? Ficou fácil agora? Tiago, capítulo 4, versículo 6. Está aqui também no telão. Diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos. Tem alguma versão que pode estar assim: Deus se opõe aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós estamos diante da Sua presença, da Sua palavra, e é pela graça e misericórdia do Senhor que nós estamos aqui. Nós poderíamos estar em tantos outros lugares agora. Poderíamos também, Senhor, ó Pai, estar em outras situações, talvez uma situação difícil. Mas aprove ao Senhor hoje nos permitir estar aqui com vida, com saúde, prontos para poder Te adorar. Nós já Te louvamos com os nossos lábios, com a nossa vida, com as nossas mãos erguidas. E nós Te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor venha falar no nosso coração, traga uma palavra nova, algo novo para o nosso coração, para o nosso entendimento. Nós estamos abertos a ouvir a Tua palavra. Eu Te peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que eu venha servir como canal de bênção para ministrar ao coração dos meus irmãos aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Onde eu não consegui chegar com a retórica, com a interpretação de texto, com o meu jeito de falar, eu Te peço, Senhor, que o Seu Espírito Santo possa usar a minha boca, usar os meus lábios para trazer as palavras que vão de encontro à necessidade de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Nós colocamos nas Suas mãos tudo que deixamos para fora da igreja, porque esse momento nós queremos dedicar exclusivamente ao Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Meu querido, orgulho é o zelo excessivo por si próprio. É o zelo que nós temos, ou é a autossuficiência que nós temos. Quando nós fazemos algo bom, sei lá, no nosso trabalho, nós tínhamos uma tarefa e executamos ela bem, nós podemos nos orgulhar, porque o nosso coração se enche de alegria por nós mesmos, falar, eu consegui. Às vezes a gente tinha um desafio, algo difícil de resolver, mas a gente vai lá e resolve, e isso traz uma felicidade, e a gente fala, poxa vida, eu consegui. Talvez na educação dos filhos, quando você chega num local e o seu filho vai lá e cumprimenta um adulto, e alguém fala assim, mas que menino educado,
isso enche a gente de alegria, enche a gente de orgulho, porque nós ficamos felizes com nós mesmos, com o resultado daquilo que a gente praticou. Moderadamente, isso não é problema. Esse tipo de orgulho nos faz sentir vivos e nos faz até melhorar para permanecer vivo. Por exemplo, quando você vai enfrentar uma entrevista de emprego, e aí o entrevistador te pergunta quais são as suas qualificações para você entrar nessa empresa. E você orgulhosamente fala, eu consigo fazer isso, pode colocar essa demanda na minha mão que eu resolvo, pode confiar em mim porque eu vou dar conta do recado. Então, esse tipo de orgulho, esse tipo de alegria, de zelo por nós mesmos, moderadamente, ele é benéfico, ele é bom, nos faz sentir bem. Contudo, a palavra que nós lemos diz que Deus resiste aos soberbos. O soberbo é esse excesso de confiança, é esse excesso de zelo de si próprio que uma pessoa pode ter por ele mesmo, a ponto de achar que o irmão, que uma pessoa próxima, é menos importante do que ele. De achar que o funcionário, alguém que trabalha com ou para ele, é menor. Esses dias eu ouvi uma frase, provavelmente você deve ter ouvido, a pessoa falando assim, antigamente a gente estudava para não virar pedreiro, hoje a gente estuda para poder pagar o pedreiro. Quem construiu aqui sabe a fortuna que a gente entrega na mão de um pedreiro. Mas ainda assim, por conta de ser um trabalho em que a pessoa ela trabalha comumente sujo, comumente no sol, a pele dela fica ressecada, a pessoa ela se acaba por conta do sol, de estar exposto ao sol, estar exposto ao perigo. Tem gente que pode olhar para a profissão e falar assim, não, você fica ali, você não entra no meu carro, você não senta no meu sofá, desse jeito não. Isto é soberba, é a pessoa sentir que ela é melhor do que o outro. E o problema maior disso é quando a pessoa acha que ela é maior e melhor do que Deus, e que não precisa de Deus. O que eu conquistei foi esforço do meu braço. Meu amado, nada do que nós temos, você pode ter uma mansão, você pode ter um império, nada do que nós temos pertence a nós. Viemos ao mundo sem nada, vamos embora sem nada, vai ficar tudo aqui. Se não fosse Deus que não nos desse vida, saúde, inteligência, para que a gente pudesse trabalhar e conquistar. Amém. Então eu não posso dizer que aquilo é meu. Na semana passada, quem esteve aqui, ouviu o pastor ministrar para nós ali em cima, a respeito da mordomia. Tudo é do Senhor. Nós somos apenas mordomos, nós não somos donos. Como eu posso, então, me sentir no direito de falar que fui eu que conquistei, eu que consegui o meu trabalho, a minha família, as minhas posses? Tudo que nós temos veio de Deus, e quando nós reconhecemos isso, nós estamos tendo uma atitude de humildade diante do Senhor. Porém, se eu assumo um papel que foi o meu esforço, a minha força, eu estou sendo soberbo. E o texto que nós lemos diz que Deus resiste aos soberbos. Eu quero ler alguns textos, na verdade 2 textos, um que está em Provérbios 18, 16, e o outro Mateus 23, 12. O primeiro, Provérbios 16, 18, diz assim, 16, 18. Provérbios 16, 18 diz assim, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Mateus 23, 12 diz, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. É o texto que nós lemos. Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá honra àquelas pessoas que são humildes. No decorrer dessa mensagem, nós vamos falar sobre isso, sobre a soberba e sobre a humildade, o resultado e consequência.
Tiago, você que está com a Bíblia aberta, Tiago capítulo 4, no versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Primeiro, Tiago disse que Deus resiste os soberbos e exalta os humildes. Agora, na sequência do versículo, ele diz que nós devemos resistir o diabo, sujeitando a Deus, para que ele fuja, para que o diabo fuja de nós. São duas atitudes que nós devemos ter: sujeitar a Deus e resistir o diabo. Não dá para sujeitar a Deus sem resistir ao diabo. Deixa eu dar um exemplo. Nas quartas-feiras nós estamos aqui estudando sobre a cura da alma, né? Esse processo de confissão, perdão, libertação, enfim. Aí você escuta uma palavra aqui sentado, nós escutamos uma palavra e falamos: realmente eu preciso mudar a minha vida. Realmente eu tenho caminhado da minha maneira e eu preciso tomar uma postura diferente. Você está sendo humilde, tomando uma atitude de humildade. Ou seja, você está se sujeitando a Deus. Mas na quinta-feira, você vai trabalhar e aquele abençoado do seu serviço que tira você do sério, você encontra com ele de manhã, logo bem cedo, e ele te irrita. E aí vem vozes na sua cabeça falando assim: não vale a pena perdoar essa pessoa. Não vale a pena andar em comunhão com essa pessoa. Na primeira oportunidade que você tiver, derruba ele. Na primeira oportunidade que você tiver, tira ele daqui, arruma um jeito dele sair da empresa, mas não faça amizade. Nesse momento, na quinta-feira, em que as vozes chegam nos nossos ouvidos, é o momento em que nós temos que resistir e falar: não, eu preciso permanecer naquela mesma ideia que eu estava na quarta-feira. Na quarta-feira eu fui convencido a estar sujeito debaixo da vontade do Senhor, mas agora na quinta-feira, diante de um problema, vem um ataque maligno para que eu mude a ideia, é hora de eu resistir. Então não adianta nós sujeitarmos a Deus sem resistir ao diabo, como da mesma forma não adianta eu resistir o diabo sem me sujeitar a Deus. Quando a gente faz isso, nós corremos um sério risco de fracassar feio. Porque o diabo não tem medo de força, ele não tem medo de corajoso, ele não tem medo de gente inteligente. O diabo tem medo de gente que teme ao Senhor. Então, se eu não me sujeito ao Senhor e quero resistir a Ele, eu vou fracassar na certa. Não precisa abrir a Bíblia não, só acompanhe aqui no telão. Em casa você lê esse texto. Atos, nós vamos ler 19, do 13 até o 16. Atos 19, do 13 até o 16. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno, saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes do sacerdote dos judeus. Um dia o espírito maligno respondeu: pera lá, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nu e ferido. Olha o que aconteceu. Paulo e os outros apóstolos, na época, logo quando Jesus ascendeu aos céus, eles continuaram a obra do Senhor, e eles tinham muito poder, a ponto de Paulo andar com lencinhos, e aí alguém chegava para ele e falava assim: o meu vizinho está doente lá longe. Aí Paulo fala: não, eu não posso ir lá, pega esse lencinho aqui, encosta lá nele que ele vai ser curado. A ponto dos discípulos andarem à sombra dele, passar por cima de um doente e ele ser curado. Eram homens que tinham poder e unção do Espírito Santo, mas tinham 7 filhos de Sevas, que não estavam nem aí para nada. Achava bonito ver Paulo expulsando o demônio, achava bonito ver aquele movimento. Eles falaram, apareceu um endemoniado numa casa, eles falaram: não, deixa com a gente,
Deixa que nós vamos lá expulsar. Eles chegam na casa e falam, em nome do Jesus de Paulo, sai, demônio. Demônio, pera lá, Paulo eu conheço, Jesus eu sei muito bem quem que é, mas vocês eu não conheço. E a Bíblia diz que pegou eles de pau. Eles ficaram pelados e saiu de lá machucado, correndo, fugido, porque tentaram resistir ao diabo, enfrentar ao diabo sem estar sujeitos a Deus. Olha um outro exemplo, Atos 16, nós vamos ler do versículo 16 até o 18, Atos 16, 16, 18. Diz assim, foi? Então foi. Atos 16. Certo dia, isso é Lucas falando, tá? Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Esta moça seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Olha a diferença de alguém que se sujeita e que resiste, diferente de alguém que só resiste e não se sujeita. O exemplo maior que nós temos de sujeição com resistência é o do próprio Cristo. Eu não vou ler esse texto por conta do tempo, mas em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11, conta a história de que Jesus, depois de jejuar, vai até o deserto. Chegando no deserto, ele recebe 3 propostas do diabo. Transforme a pedra em pão, ou seja, o diabo querendo usar uma necessidade física de Jesus, uma necessidade fisiológica. O diabo vai e diz para ele, mostra para ele, leva ele num alto lugar e mostra todas as riquezas, diz, se você me adorar, eu te dou toda essa riqueza. A cobiça dos olhos, trazendo para Jesus a ganância, né? Mostrando, dando para ele uma oportunidade de ser bem-sucedido, famoso, rico. E depois ele traz uma outra proposta, já que você está aqui em cima mesmo, que eu já te mostrei tudo que você quis ver e você não quis, pula daqui. Que se você pular daqui, você é poderoso. Os anjos vão vir, vão te pegar e vão te segurar. A proposta que o diabo estava fazendo para Jesus é, ela usa do seu poder, abusa dele. Você é rei, todo mundo vai ver que você é o poderoso. Passa o paletó e vai todo mundo cair. A sua sombra vai levantar defunto. Em todas estas propostas, Jesus resistiu ao diabo, através da sujeição a Deus, porque para todo ataque do diabo, Jesus tinha uma palavra. Jesus tinha uma palavra vinda daqui, olha. Ô meu amado, quantos de nós lá no nosso trabalho, às vezes recebemos uma afronta, e a palavra que vem na nossa boca não é uma palavra divina, não é uma palavra boa para se falar no altar da igreja. Vem uma proposta indecente, de corrupção, de prostituição, de adultério. Como que nós reagimos diante dessas propostas? Nós resistimos ao diabo? Ou nós aceitamos, fazemos aliança com ele? Quando nós entendemos que nós não devemos agir pela nossa própria vontade, que a minha vida não é minha, que o que eu tenho não é meu, que os meus filhos não são meus, que a minha casa não é minha, que o meu carro não é meu, que o meu trabalho não é meu, que a minha saúde foi Deus que me deu, e se Ele tirar ela de mim? O dinheiro que eu tenho no bolso não é meu, é de Deus. Quando nós passamos a entender isso,
nós passamos a entender a pequenez que nós temos e a grandeza de Deus. O quão grande é o Senhor. Eu quero ler um texto, está lá em 1 Samuel, capítulo 25. Eu quero te contar uma história. Se você leu o capítulo 7 do livro Odre do Avivamento, do Avivamento do Odre Novo, você viu que logo depois que o pastor Cote falou sobre Tiago 4, 6 e 7, ele deu o exemplo da mulher cirofenícia. Recentemente o pastor Ivaí ministrou essa palavra aqui, e falou muito bem aos nossos corações. Eu fui impactado com essa palavra. Há uns dias atrás eu preguei sobre Caleb, e eu até aproveitei um pouco do que o pastor falou para ministrar aqui. E o pastor Cote, ele também cita a mulher cirofenícia, aquela que teve um encontro com Jesus, e que Jesus chamou ela de cachorro, que disse que não podia, a bênção não podia ser para ela. Só que eu escolhi não usar esse texto, porque esse texto, apesar dele também mostrar a questão da submissão ao Senhor, de uma pessoa não ser orgulhosa, mas eu optei por não usar esse texto, porque nós já ouvimos falar dele recentemente. E eu quero falar de um outro fato que aconteceu na história com Davi. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1. Vai mostrar para a gente também. Preste atenção nessa história. Eu vou ler um pouco mais rápido, porque o texto é um pouco longo por conta do nosso tempo, mas preste atenção. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e pranteou, e o sepultaram onde tinham vivido em Ramá. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1.000 cabras, 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Então veja, tinha um homem que ele morava em Maom, a residência dele era em Maom, mas ele tinha muitas posses, ele tinha animais, e esses animais ficavam no Carmelo. Não é o mesmo Monte Carmelo de Elias, mas ficavam numa outra cidade que era Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Caleb foi uma bênção, né, na vida do povo de Israel. E aí fez questão de mostrar que a descendência dele não deu certo com Nabal. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhe: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimente-o em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando as suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles e eles te dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e ao seu filho Davi o que puder. Veja bem, naquela época, quando se tosqueava, tirava a lã, era um momento de muita fartura, de muita festa. É como se fizesse uma plantação, e na época que fosse fazer a colheita, é a hora da pessoa ganhar o dinheiro. Então é a hora que o dinheiro vai entrar, que a pessoa vai ficar abonada, e é a hora que o pessoal vai fazer festa. Então era assim que acontecia. Quando ia tosquear as ovelhas, o pessoal fazia festa. Davi estava no deserto. Nessa época, Davi estava fugindo de Saul. Andava com Davi mais ou menos 600 homens, que eram os valentes de Davi. Eles andavam junto. E aí, Davi, fugindo de Saul, foi para o deserto. Lá no deserto, ele encontrou os servos de Nabal cuidando das ovelhas.
Naquela época ele foi e protegeu, não deixou que ninguém viesse e roubasse aquelas ovelhas, não deixou que nenhum daqueles trabalhadores de Nabal sofressem nenhum roubo, nenhum assassinato. Eles protegeram. Davi ele sempre foi, ao contrário de Jefté, que Jefté andava, né, com os meliantes, Davi também andou com algumas pessoas que eram afastadas da sociedade. Porém, Davi, ele agregava e ele trazia Deus para aquelas pessoas. E aqueles que andavam com ele adoravam ao Deus de Davi verdadeiramente. Então, Davi cuidou também dos servos de Nabal lá no deserto. Só que aí deu fome. E aí o texto que nós lemos ali diz que Davi descobriu que Nabal estava tosqueando. Ele pensou, se está tosqueando, tem festa. Se tem festa, tem muita comida. A gente está com fome, eu e os meus homens. O que Davi falou? Mandou 10 homens, vai lá com Nabal, vai lá até Nabal. Fala com ele, olha Nabal, quando você estava com o seu servo, estava cuidando das ovelhas aqui, nós protegemos eles, não deixamos ninguém encostar a mão nele. Agora, dá um agrado para a gente? Você pode dar alguma coisa para a gente comer, para a gente se alimentar? Versículo 8. Pergunta a eles, versículo 9. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Hoje em dia, muitos estão fugindo dos seus senhores. Olha o que Nabal fez. Nabal, com o seu orgulho, não reconheceu que Davi fez uma gentileza para ele, que Davi não tinha obrigação nenhuma de proteger os servos dele. Mas aí agora ele fala, pera lá, e daí, quem que é Davi? Se os meus servos estão vivos e as minhas ovelhas estão boas, é porque eu cuidei deles, eu não sei quem que é Davi. Tem muita gente que fica fugindo dos seus senhores e fica vagando por aí. É como se ele estivesse falando, tem muito vagabundo por aí. Eu não vou ficar tirando comida da minha família, nem dos meus servos, para poder ficar dando para vagabundo que fica fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar o pão do meu pão, da minha água, e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores, e dá-las a homem que vem, não se sabe de onde? Olha o coração duro desse homem. Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens, põe as suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 homens permaneceram com a bagagem. Davi ficou furioso, com muita raiva. E aí eu quero abrir um outro parênteses aqui. Quantos de nós talvez não teria a mesma atitude de Davi? A pessoa te ajuda, você ajuda a pessoa, e quando você vai pedir um favor dela, ela fala, não, eu não te pedi ajuda nenhuma, o problema é seu, se vira. Quantos de nós também não teríamos essa mesma atitude? Porque até esse momento, Davi não diferencia muito de Nabal, não. Todos os dois estavam querendo resolver as coisas da maneira dele, do ponto de vista dele, com orgulho próprio. Um dos servos disse a Abigail, a mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou, olha o que Abigail fez. Pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrados, 100 bolos de uva passa, 200 bolos de figo assado, e os cercou em jumentos. Veja, Davi ficou com muita raiva e vai lá com 400 homens para matar o povo. Os servos ficaram sabendo, correu para Abigail.
Porque tem gente que tem que saber lidar. E nada melhor, ninguém melhor do que a nossa esposa. A esposa de alguém, para poder contornar as coisas. Chegaram lá na esposa de Nabal, falou, olha, aconteceu isso, Nabal insultou eles. Nabal estava errado, mas ninguém consegue conversar com Nabal. Você pode intervir, ver o que você pode fazer para nós, porque Davi não ia matar só Nabal, ia matar todos os homens que pertenciam à casa de Nabal, inclusive o servo, ia destruir tudo. Eles conheciam a fama de Davi. E disse aos seus servos, vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse para Nabal. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi, e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Davi não quis levar desaforo para casa. Comigo? Eu tratei ele bem, ele está vindo com o mal, eu vou pagar o mal com o mal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Tem outra versão que fala assim, Senhor, põe a culpa sobre mim, não ponha sobre o meu marido. Por favor, permita que a tua serva te fale, ouve o que ela tem a te dizer. Meu senhor, não dê atenção àquele homem mau, Nabal, ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, a tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Veja, ela não escondeu que o homem não prestava, ela não escondeu que o homem era grosso, mas ela disse, olha, eu não vi os seus servos indo lá, porque se eu tivesse visto, a conversa ia ter sido outra. O nome de Nabal é desprezível, é ignorante. Aí ela diz para ele, olha, não leve em conta ele não, escuta o que eu estou te falando. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor, e por tua vida que foi o Senhor, olha o que ela diz para ele, foi Deus quem te impediu de derramar o sangue, de te vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos, todos os que pretendem fazer-te mal, sejam castigados como Nabal. E que este presente que a tua serva trouxe ao meu senhor, seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa ache sobre ti. Olha o que ela disse para Davi. Davi, certamente, Deus vai te usar muito. Certamente você vai ser um homem muito usado pelo Senhor. Não seja orgulhoso, a ponto de querer fazer justiça com a própria mão. O Senhor vai te exaltar. O Senhor está te livrando hoje de você derramar um sangue por puro orgulho. Não comete o pecado que você ia cometer. Isso é um alerta de Deus para nós. Nós às vezes somos desafiados e desaforados, pessoas chegam para a gente, o orgulho de homem sobe. Esses dias nós estávamos conversando, o Paulo estava na roda da conversa, a gente estava falando, uma pessoa não mata a outra, não é por conta de R$10, não é por conta de R$10, fulano ficou devendo o outro R$10, um foi lá e matou, não é os R$10, é o orgulho não tem preço, orgulho vale muito. O que a Abigail estava falando para Davi? Davi, não deixe o seu orgulho destruir o propósito que Deus tem para a sua vida. Não deixa o orgulho eliminar a promessa que Deus tem para você. Você é um homem de Deus, Davi. Irmão, você é um homem de Deus. Não deixe que o orgulho tire a sua vida. Não deixe que uma fechada no trânsito tire o propósito de Deus na sua vida.
Não deixe que um desaforo no seu serviço tire a sua vida. Isso é orgulho. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e o Senhor te honrará. A nossa justiça, a nossa confiança não tem que estar na força do nosso braço, mas no Deus em que nós servimos. Versículo 29. Mesmo que alguém te persiga para te tirar a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que estão protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Abigail estava falando com ele: meu amigo, não precisa fazer justiça com as suas mãos, porque a sua vida está zelada, a sua vida está protegida por Deus. É difícil a gente lembrar disso, se não for o Espírito Santo. É difícil a gente lembrar disso quando a gente toma uma fechada no trânsito. Ou quando um cliente chega para nós e fala: o seu serviço ficou uma porcaria e eu não vou te pagar nada. Ou quando o nosso chefe lá no serviço fala que você é um incompetente, você não está compensando o dinheiro que eu estou te pagando. É difícil para a gente poder segurar. Mas Deus vai sempre levantar uma Abigail para falar: olha, você é um homem de Deus e Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Deus tem um projeto para você que não é de agora, é a longo prazo. Então não estrague isso com o seu orgulho. Versículo 30. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor tudo o bem que prometeu e tiver nomeado líder, olha o que ela estava falando. Olha, ela tinha tanta fé e tinha tanta certeza naquilo que Deus ia fazer. Nessa época Davi não era rei. Davi tinha unção, mas ele ainda não era o rei. Saul ainda não tinha morrido, mas ela está falando: você vai ser rei. E quando Deus tiver colocado líder sobre Israel, versículo 31, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Meu amado, cuide. Isso é para todos nós, é para mim. Eu recebi essa palavra primeiro do que vocês, então eu já ouvi ela e já estou aplicando ela para mim. Cuidemos para que a gente não perca, não só a nossa vida, mas também que a gente não perca o propósito daquilo que Deus tem para nós, de estar aqui no altar, trazendo a palavra, de estar ganhando vidas lá onde você mora, no seu trabalho. Se você ainda não faz, Deus tem um propósito desse para você. Não perca esse propósito com orgulho. 32. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa a encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa, vá em paz. Volta por favor. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, porque era época de festa, como um banquete de rei. Ele estava alegre, bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. O que aconteceu? A Bíblia não diz se ele teve um ataque cardíaco, se ele teve um AVC, mas diz que ele teve uma doença na hora. Eu não sei se você já ouviu falar que pessoa, quando ela é muito orgulhosa, pessoa que é muito rancorosa, pessoa que é muito soberba, sempre dá umas doenças diferentes nela, uns cânceres. Eu não estou falando com base científica nenhuma, eu só estou contando o que eu ouvi. Não sei se tem base científica para isso. Mas o orgulho foi tanto para aquele homem,
que quando ele descobriu que a mulher dele passou por cima da autoridade dele, foi lá e apaziguou, ele, ao invés dele falar, mulher, obrigada por você ter feito isso, nós ia morrer bonito, era 400 homens contra a gente ia morrer todo mundo, obrigado. Ao invés de falar isso, não, foi se irritando, nervando e deu um piripaque. Versículo 38, cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. 2 exemplos de homens, 2 orgulhosos, Davi e Nabal, porque Davi no começo também não vou passar pano nele não. 2 homens orgulhosos, porém um ouviu a voz de Deus, lembrou da promessa do Senhor sobre a vida dele. Meu amado, o que nos faz permanecer de pé é lembrar da promessa que Deus tem para a nossa vida, a promessa que Deus tem para os nossos filhos, a promessa que Deus tem para a nossa casa, para a nossa esposa. Quando a gente começa a pensar nos nossos filhos, quando a gente começa a pensar na nossa esposa, quando a gente começa a pensar na nossa vida, na posição que a gente está aqui hoje, e naquilo que Deus prometeu colocar a gente não vai perder isso, a gente tem mais força para se sujeitar, e a gente não vai negociar com o diabo, com qualquer porcaria, a gente vai permanecer fiel, a gente vai se sujeitar a Deus e resistir o diabo. 2 homens, Davi resiste, Davi resiste o diabo, se arrepende, reconhece, não leva o orgulho para si e é abençoado pelo Senhor. Nabal guarda o coração duro e morre de ataque. Versículo 39. Quando Davi soube que Nabal estava morto, bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal. Por ter me tratado com desprezo, o Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou mensagem a Abigail, pedindo que lhe se tornasse sua mulher. Davi continuou com a bênção, com a proposta que Deus tinha para ele. Ele não perdeu o projeto de ser rei, não carregou nas mãos o sangue, viu Deus honrar ele. As nossas batalhas nós não precisamos lutar, o nosso Deus luta por nós, e mais ainda, ganhou uma mulher bonita e inteligente, é o que o texto disse lá no começo. Meu amado, se a gente usar a inteligência, se a gente usar dessa sujeição a Deus, Deus vai dar para a gente uma mulher bonita, uma mulher inteligente. As bênçãos do Senhor vão vir até nós, não precisa da gente lutar, sabe? Mas, como eu falei, eu não li o texto de Mateus 4, de Jesus tentado no deserto, mas depois lê na sua casa. Como é bom servir ao Senhor, como é bom ver o cuidado de Deus por nós. E quando a gente não deixa que o orgulho, ou nós mesmos, falemos mais alto, a gente vê coisa acontecer, é dinheiro que aparece na conta. Em um outro momento eu vou contar um testemunho, que apareceu dinheiro na minha conta há alguns anos atrás. Em outro momento eu vou contar isso para vocês, quando a gente tiver tempo. Deus faz aparecer dinheiro na conta. Deus faz você conquistar, crescer, aonde é improvável, assim como foi com Isaac. Todo mundo indo para o Egito, porque lá no Egito tinha melhor condição, todo mundo indo para os Estados Unidos, todo mundo indo para a Europa, mas ele disse, eu vou ficar nessa terra, porque foi aqui que Deus me plantou e eu vou frutificar. E a Bíblia diz que ele colheu 100 por 1. A nossa vida não depende da economia, não depende da segurança pública, não depende da medicina, a nossa vida depende de Deus. E se nós nos sujeitarmos a Ele, quem poderá ser contra nós? Nada e nem ninguém. Esse é o capítulo 7, quebrando a estrutura do orgulho. Eu espero que Deus tenha falado com você da mesma forma que Ele falou comigo. E eu espero que você se sinta feliz, da mesma forma que eu me senti, quando eu vi que Deus é aquele que luta as nossas batalhas, é aquele que vence as nossas guerras,
e que não deixa a gente manchar a nossa mão. Fecha os olhos, deixa eu orar. Pai, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Muito obrigado, Senhor, ó Pai, porque o Senhor sempre levanta uma Abigail para nos lembrar da promessa que nós temos. E nós não negociamos com o diabo a nossa promessa, nós não negociamos com o diabo a nossa herança. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar aqui reunidos entre irmãos, entre amigos, ouvindo o recado do Senhor. Nos ajuda na nossa fraqueza. Nos ajuda, Senhor, ó Pai, a não sermos orgulhosos, a não sermos soberbos. Que o fruto do Espírito possa ser visível na nossa vida, o domínio próprio, a mansidão, a temperança, a benignidade, a bondade, que esses dons possam falar por nós, que as pessoas possam nos ver e ver o Senhor na nossa vida e falar: quem diria que aquele homem teria essa atitude? Quem diria que aquele homem teria esse resultado? Não nos deixe, Senhor, ó Pai, sermos vencidos pelo orgulho. Não nos deixe perder a nossa herança no Senhor por conta do nosso orgulho. Mas nos ajuda na nossa falta de fé. Fortaleça, Senhor, ó Pai, os nossos passos, para que a gente possa sempre mantermos vivos e manter a promessa do Senhor viva nas nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.